Olá, bom dia. Começa ao vivo pela TV Câmara de Campinas a reunião que vai discutir sobre a equiparação do salário dos dentistas com os médicos. Acompanhe. Senhoras e senhores, bom dia a todos os presentes. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas. Nós teremos hoje o debate sobre a equiparação salarial dos dentistas com os médicos e nós convidamos para compor a mesa o senhor vereador Marcos Bernardelli, que estará realizando e coordenando os trabalhos deste debate. Bom dia a todos. É uma satisfação para essa casa recepcioná-los, recepcionar os odontólogos vinculados ao Executivo Municipal e que aqui se fazem por representar pela Comissão de Cirúrgicos Dentistas da Prefeitura deste município. Nós estamos dando início a esse trabalho em virtude de uma solicitação dessa própria comissão. E, como representante desta Casa de Lei, eu peço que venha fazer parte da mesa dos trabalhos o vereador Arthur Orsi. Por gentileza, Arthur. Solicito também a presença do Dr. Rielson José Alves Cardoso, diretor regional de Campinas, CROSP, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Consigno que essa nossa audiência está sendo realizada ao vivo pela TV Câmara de Campinas e o seu conteúdo ficará aqui para os anais e à disposição dos senhores, se lhe convierem. Solicito também a presença do senhor Pedro Petreri, presidente do Sindicato dos Odontólogos do Estado de São Paulo. Por favor, senhor Pedro. Do Dr. Adriano Colli Pelicione, delegado seccional de Campinas, CROSP, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Nilden Carlos Alves, representando o Conselho Regional de Odontologia, CRO, em Campinas. E, se eu posso assim adjetivá-lo, como o representante da Comissão de Cirúrgicos ou dos cirurgiões dentistas, o Daniel Boclis, cirurgião dentista aqui da Prefeitura. Por gentileza, Daniel. Para dar início aos nossos trabalhos, eu vou solicitar ao vereador Arthur Orsi que faça um apanhado do que os nobres vereadores dessa casa já realizaram em prol do pleito de vossas senhorias, porque nós teremos que, ao final, sairmos com pelo menos uma decisão que virá de vocês. E qual é o caminho que nós vamos dar para esse assunto, que é a equiparação salarial dos dentistas, cirurgiões dentistas, com os médicos na rede pública de Campinas. Por gentileza, Arthur, Vossa Excelência está com a palavra. Presta só quem está, os membros da mesa. Bom dia a todos. Queria inicialmente cumprimentar o vereador Marcos Bernardelli, que teve a iniciativa de fazer essa reunião juntamente com o Daniel, com os demais dentistas que montaram uma comissão e nos procuraram, reivindicando essa equiparação salarial. Queria cumprimentar os membros da mesa rapidamente, o senhor Rielson José Alves Cardoso, diretor regional do CRO, na Regional de Campinas, o doutor Adriano Colli Pelicione, delegado seccional em Campinas, o senhor Nilden Carlos Alves, representante do Conselho Regional de Odontologia em Campinas, o senhor Pedro Petreri, presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo,
as demais pessoas, autoridades aqui presentes, o Daniel, como eu já citei, doutores e doutoras aqui presentes, como o vereador Marcos Bernardelli disse, já há algum tempo, né, existe uma comissão formada pelos dentistas de Campinas, pelos cirurgiões dentistas de Campinas, que me procurou o vereador Marcos Bernardelli, procurou também outros vereadores dessa casa, o vereador André von Zuben, levantando e questionando essa questão da equiparação salarial entre os cirurgiões dentistas e os médicos na cidade de Campinas. Só para fazer um breve relato do porquê que nós estamos apoiando e estamos junto com vocês nessa causa, já na história recente de Campinas havia equiparação, né? Vocês já eram equiparados, o piso salarial de vocês era equiparado já ao piso salarial dos médicos. E eu acompanhei muito esse episódio, que eu sou funcionário de carreira também. Trabalhei na prefeitura durante um ano, concursado, entrei na época de 1990, ainda como assistente de advogado, e depois eu passei aqui no concurso na Câmara, tenho 23 anos já de serviço público. E, apesar de fisicamente não aparentar, né, a gente, modéstia à parte, mas a gente sempre acompanhou muito essa questão dos direitos do funcionalismo público, de uma maneira geral. E houve um período histórico aqui em Campinas, um determinado momento, onde houve a desvinculação do salário base do médico com o dentista. Para nós, na ocasião, inclusive, nós fomos uma das vozes que se insurgiu contra isso, além de outros fatos que ocorreram com a implantação do novo plano de cargas e carreira da prefeitura, né, uma série de benefícios que foram, de uma certa forma, no primeiro momento, disseram que não iria haver supressão de nenhum direito, pelo contrário, né, aquela verba destacada que para muitos acabou ocorrendo, né, nós tivemos aqui ontem, conversando com os radiologistas, os técnicos em radiologia, eles também tiveram uma diminuição significativa, porque o salário base deles hoje é diferente do salário base dos demais técnicos, porque, por legislação federal, eles fazem uma carga horária menor. Enfim, a gente tem percebido algumas distorções, e, dentre elas, a questão da equiparação do salário dos cirurgiões dentistas com os médicos. E um levantamento que foi apresentado a nós, e depois uma pesquisa que nós fizemos, isso porque, logo que aquela comissão nos procurou, vereador Marcos Bernardelli, nós fizemos uma moção de apelo ao Executivo, que depois foi transformada numa indicação a 3.918 de 2014, logo após, como eu disse, a visita dessa comissão no meu gabinete, solicitando, então, o restabelecimento da isonomia salarial entre os médicos e os dentistas da rede de saúde. Então, o que nós estamos pedindo, o que vocês estão reivindicando, não é que seja feita a equiparação, é que seja restabelecida aquela equiparação que já existia. Quer dizer, existe uma diferença muito grande nisso. Já havia uma equiparação e, num determinado momento, vocês desenquadrou essa equiparação que havia. E uma pesquisa que foi feita por nós, e depois um documento encaminhado pela comissão, mostra que em mais de 100 municípios do estado de São Paulo isso já ocorre, né? Mostra que as atribuições dos médicos com as atribuições dos dentistas, dos cirurgiões dentistas, são, essencialmente, têm a mesma característica, desde o risco, desde da maneira com quem tratar o paciente. Durante os 8 anos na gestão passada, nós tivemos muita preocupação em acompanhar os serviços, e agora também, muito mais, em acompanhar os serviços que são prestados nos postos de saúde, no centro de saúde. E eu fiz uma visita no centro de saúde da Padre Anchieta, onde tinham ali 2 dentistas, 2 cirurgiões dentistas. E, na ocasião, eu fui recebido por uma dentista, que ela me disse o seguinte: olha, eu estou trazendo as luvas de casa,
porque eu não tenho luvas aqui para registrar a presença do vereador André von Suben, se Vossa Excelência me permite, pedir para Vossa Excelência vir à mesa, vereador André, que não acabei de citar o seu nome, viu, da questão da... Então, a gente percebe o grau de comprometimento dos servidores públicos, dos dentistas de uma maneira geral, que tem uma rede de saúde, um serviço que todos nós sabemos que, de certa forma, está sucateado, que trazem e fazem de tudo para que possam atender, né, sem acarretar prejuízo à população. Por exemplo, esse profissional poderia muito bem colocar uma plaquinha lá, ó, não temos material para fazer o atendimento hoje e ir embora para casa. Mas não, traz a luva de casa, trazia outras coisas com ela para que ela pudesse atender aquela demanda. E o número de profissionais na rede é muito baixo. A rede precisaria de muito mais profissionais. Hoje, se eu não me engano, em torno de 230, 240 dentistas na rede. Quer dizer, é infinitamente insuficiente para a necessidade que hoje existe na Prefeitura Municipal de Campinas. Então, eu queria dizer que nós já fizemos esse documento, nós sabemos que esse documento foi um primeiro passo, o mais importante é a mobilização e a organização de vocês com relação a isso. Nós temos aqui o vereador André von Suben, o vereador Marcos Bernardelli, que tem condições de, junto com o secretário de Saúde, junto com o prefeito municipal, tentarem fazer esse meio de campo para que sensibilize a administração, para que ocorra novamente, para que volte a equiparação. Eu repito, é bom insistir nisso, vocês não estão pleiteando algo novo, vocês estão pleiteando o restabelecimento daquilo que já existia. Então, esse processo, nós sabemos muito bem que é um processo que demora, é um processo desgastante, precisa de mobilização, precisa do empenho, e só assim, efetivamente, vocês vão conseguir. E nós precisamos ressaltar o seguinte, do ponto de vista jurídico, né, o projeto de lei ele tem que partir do Executivo, ele não pode partir do Legislativo, porque muitos podem perguntar, mas se nós temos o apoio já de 3 parlamentares, 4, 5, 6, 10, por que a Câmara já não apresenta o projeto para fazer efetivamente e concretizar a equiparação? Porque nos termos da Constituição e da nossa lei orgânica, esse projeto, criando essa equiparação, e trata sobre plano de cargos, trata sobre salário, a iniciativa do projeto é exclusiva do prefeito. Qualquer vereador que falar o contrário vai estar enganando vocês. Isso é uma verdade que a gente precisa colocar. Por que isso? Porque é a mesma coisa que o prefeito viesse aqui e apresentasse um projeto aumentando o salário de servidor da Câmara. Como o prefeito não tem essa competência, porque são poderes distintos, a iniciativa para apresentar o projeto é só do prefeito. Então, isso tem que ser articulado junto ao Executivo, junto à Prefeitura, para que a iniciativa do projeto e o envio do projeto à Câmara parta exclusivamente do prefeito municipal. Então, apesar de nós sabermos que... E a questão, pelo que nós verificamos, a questão não é salarial, mas a diferença não é grande. É mais uma questão de justiça para ser feita, né? É como se houvesse um profissional que é o médico de primeira linha e o cirurgião dentista, um profissional de segunda linha. Quer dizer, é inadmissível isso. Não dá para se aceitar, né, uma situação como essa. Então, enfim, são essas as considerações. O que for possível, o que estiver dentro do nosso alcance, dentro dessas limitações que nós colocamos aqui, nós estamos à disposição. E eu acho que só com essa mobilização efetiva de vocês, que vocês vão conseguir que a coisa caminhe e chegue a esse desfecho que vocês tanto merecem por justiça. Muito obrigado. Obrigado, vereador Arthur Orsi. O vereador Arthur Orsi tem outros compromissos já agendados, mas se puder permanecer aqui o maior tempo possível, porque será após a manifestação de cada um dos representantes da categoria e individualmente de cada odontólogo, nós vamos tentar formatar
não só em virtude das razões já elencadas na sua moção, mas também outros que poderão advir. Mas antes de passar a palavra aos representantes da classe, eu gostaria que o vereador André Von Zubi também utilizasse o nosso microfone lá, André, para que fizesse uma pequena explanação de como é que começou esse nosso trabalho, que a hora que nós viemos para distribuir os convites, na realidade nós tínhamos 3 vereadores já trabalhando, cada um puxando para um lado, e aí nós achamos por bem unirmos forças, e o primeiro momento dessa união já é essa audiência com vocês, essa reunião com vocês, para que possamos dar o andamento necessário. Por gentileza, André. Obrigado, vereador Marcos Bernardelli. Saudar o vereador Orsi, os demais presentes aqui na mesa. Eu vou ser breve. Fui procurado por um grupo de cirurgiões dentistas da prefeitura para que pudéssemos estar abraçando essa causa que foi apresentada aí, já descrita pelo vereador Orsi. Na oportunidade, já me manifestei em apoio, por achar justo, por achar correto. E, na sequência, ainda não tínhamos nos organizado aqui na Câmara para isso, mas, uma vez sendo apresentado um problema, eu procuro dar o encaminhamento. Eu procurei o secretário de Saúde, o doutor Cármino, e falei para ele desse pleito e que nós queríamos, né, fazer uma negociação a respeito. E ele se mostrou aberto a essa questão, ao diálogo conosco. O que ele pediu é que, naquela oportunidade, estava em negociação a campanha salarial. Então, estava ainda no trâmite aí da campanha salarial dos servidores, de um modo geral. Então, ele pediu que a gente aguardasse o término do desfecho, né? Inclusive, hoje nós vamos estar votando aqui na Câmara o aumento dos servidores, para que, terminado essa fase, que era uma fase bastante tensa ali das negociações, a gente pudesse abrir esse diálogo a respeito dos cirurgiões dentistas. Então, foi esse o encaminhamento. Depois nos organizamos aqui na Câmara, eu, o doutor Marcos Bernardelli, puxando essa reunião aí com vocês, que eu acho que é muito importante, porque esse é um processo onde nós temos que ir ganhando força e trabalhando o convencimento na esfera do Executivo. É importante ter esse apoio dos vereadores. Eu acredito que nós teremos o apoio de todos os vereadores nessa causa, como eu falei, por entender justa. E já deixo como sugestão, além das outras aqui que possam ser apresentadas, que a gente já marque de imediato uma reunião com o doutor Cármino, para que é muito importante que essa discussão ela possa ser bem formulada com a Secretaria de Saúde, né? Não quer dizer que só porque isso vai discutir depois o orçamento e outras questões de RH, mas eu acho que o primeiro passo é esse. Então, já queria deixar como proposta uma reunião urgente com o secretário, um grupo aqui, uma comissão, representantes, juntamente conosco, para que a gente possa já iniciar esse processo de negociação com o Executivo. Depois, se for necessário, a gente vai até o prefeito, mas vamos dar sequência dentro da forma hierárquica da prefeitura, que eu acho que é uma forma mais adequada para esse encaminhamento. Então, seria isso inicialmente, vereador Marcos Bernardelli. Como eu falei, pode contar comigo, porque nós vamos estar juntos aí, e eu espero que seja uma solução rápida, porque é uma coisa que se estende já há um bom tempo, uma distorção que tem que ser corrigida, né? Muito obrigado. O vereador Luiz Carlos Rossini formalmente justificou a sua ausência, mas disse que estará ombreado a tudo aquilo que for necessário para contemplar o pleito, cujo assunto nós estamos tratando hoje por um compromisso na capital do Estado. Se o Daniel me permitir, Daniel, eu quero, de início, passar a palavra para o presidente do Sindicato dos Odontólogos do Estado de São Paulo, Pedro Petrelli. Por gentileza, Pedro. Pode ser? Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria agradecer ao vereador Marcos Bernardelli,
o vereador Antônio Orsi, o vereador André von Zuben e os demais componentes dessa casa pelo apoio que têm dado à nossa causa. Faço umas breves palavras dessa audiência pública na defesa da nossa equiparação salarial. Eu gostaria de retratar algumas coisas. Nós hoje temos, vereador, mais do que 100. Nós temos 214. Há 2 semanas eu estive em Ubatuba, Ilhabela. Ubatuba foi a cidade 213, Ilhabela 214. Já passamos por Piracicaba, que foi a número 1. E aonde o cirurgião dentista do Estado ganha o maior salário equiparado ao médico. O salário é R$ 10.300. É o maior salário do Estado pago a médico e cirurgião dentista, fora a gratificação. Esse é o salário que eu acabo de falar. Por isso que, quando tem concurso em Piracicaba, todo mundo quer fazer. É o melhor salário. Não é esse o caso aqui. Também não estamos discutindo o valor de salário. Quero deixar bem claro. Nós estamos discutindo equiparação salarial. Nós somos profissionais, os melhores cirurgiões dentistas do mundo. E vou falar por que nós somos os melhores cirurgiões dentistas do mundo. Porque nós somos os únicos do mundo que fazemos 5 anos e só estudamos odontologia, desde o primeiro dia de aula. Nos outros países, primeiro se forma médico. A odontologia é uma especialização. Como nós estudamos, em vez de 2, 5, ganhamos outras características. Ninguém entende mais do que de boca do que cirurgião dentista. O médico entende do corpo humano no seu todo, só que ele se especializou. No dia 20 de outubro, no ato médico, graças a um acordo entre nós, a FENAM e o nosso sindicato e todos os sindicatos do país, o que fizemos? Em defesa da categoria, porque essa é a função do sindicato, função constitucional, defender a categoria. Né? Eu agradeço também a presença aqui das pessoas da PCD do CRO, parceiros nessa luta, grandes parceiros, né, nessa luta. O Daniel, que é o presidente da nossa comissão, quando chamei ele a primeira vez, falou: não adianta, viu? Já fizemos isso aqui no passado, tiraram de nós, não dá certo, o pessoal está desanimado. Eu falei: não, ânimo novo e nós vamos dessa vez conseguir. Vamos fazer o caminho certo. Quem tem que fazer o projeto de lei complementar é o prefeito, porque isso é despesa. E só ele pode propor despesa. Né? Só o executivo. É um projeto de lei complementar. É ele mesmo. Ele é o nosso alvo principal. Mas sem a ajuda dos vereadores, nós não vamos conseguir. Porque essa casa é que depois vai definir na votação se concede ou não o aumento para nós. É essa casa que vai fazer isso. Por isso, nós vemos essa casa de maneira humilde, mas firmes. Nós temos um pleito, temos um objetivo. Como lutamos desde Piracicaba, em 2008, passamos por Americana, Araçatuba, Osasco, né? Ubatuba, como falei agora, 213, 214, queremos que Campinas seja a 215, porque essa luta também está em Bauru, ela está em Araraquara, ela está em São Caetano, em Mauá, Guarulhos, São Paulo. O prefeito passado equiparou a gratificação. Nós ganhamos a mesma gratificação do médico. Ele não equiparou o nosso salário. O Haddad agora está vendo essa equiparação, o prefeito de São Paulo. Franca, Barretos e tantas outras cidades. Nós só vamos descansar quando as 645 realmente tiverem atingido o objetivo. Falta uma para um objetivo, um deles. Como são 645, quando a próxima se consolidar, não sei qual dessas, se é vocês, se é Bauru, qual seja, será a cidade 215. 215 é 1/3 dos municípios com salário igual. Voltando ao dia 20 de outubro, a nossa aproximação em 2008 com os sindicatos médicos, nós éramos meio distantes dos sindicatos médicos. Nos levou, pelo Cid Carvalhais, tensionado do presidente da FENAM,
E nos levou ao quê? Nos levou a um acordo com os médicos. E eles foram os primeiros a falar, vocês não podem ganhar diferente de nós, porque vocês são muito importantes na saúde. O comando da saúde está sempre em duas mãos. E quando nós formos na frente de um juiz, ele não nos tratará diferente que um médico. Por uma imperícia, por um erro no nosso comando, nós vamos ser punidos. Igualmente o médico. Podem ter certeza, todo o nosso comando, né? As assistentes de saúde bucal, as técnicas de saúde bucal, os agentes de saúde que estão na nossa mão quando nós comandamos a área bucal, o médico comanda os enfermeiros, enfermeiras, auxiliares, uma série de outras pessoas, pode ter certeza, vai começar lá embaixo o problema, mas quem vai na frente do juiz ou vai ser um cirurgião dentista ou um médico. Vai acabar para ele, porque ele comanda. Só nós cortamos. Para cortar precisa ser cirurgião dentista ou médico. Só nós receitamos. Só nós fazemos. Só uma coisa diferente do médico nós não fazemos. O atestado de óbito. Porque todas as outras coisas, por lei, nós temos direito de fazer tudo. Nossa área é a boca. Não podemos sair da área bucal. O que aconteceu no dia 20 de outubro? No ato médico, o médico não entregou nada para ninguém. Fisioterapeuta, psicólogo, só para nós. Tem uma normativa do Conselho Federal de Medicina que nos chama de médico da boca. Por isso que eu falei médico da boca para você. Que o especialista em boca é o médico da boca, cirurgião dentista. Nenhum médico mais no país pode atuar na boca se não tiver a presença de um cirurgião dentista. Seja qualquer tipo de cirurgia que ele venha fazer. É necessário, na sala de cirurgia, seja uma cirurgia de câncer, qualquer problema que passou pela boca, tem que chamar um cirurgião dentista. Então, a nossa importância dentro da saúde bucal é muito grande, porque o médico se especializou em cada pedacinho do corpo, e nós ficamos com a boca. Ninguém é melhor que nós. Nós temos um projeto em Brasília, está no Senado. Estou fazendo força para votar. Eu cheguei de Brasília ontem à noite. Força para votar o projeto antes de começar o período eleitoral, porque depois vai ser duro votar alguma coisa. Essa PL estabelece que todo o país tem que ter cirurgião dentista nas UTIs. Por quê? Nós fizemos um estudo em 2006, na Universidade de São Paulo, provocado por nós. Esse estudo provou que, quando nós falávamos que 40% das pessoas que morriam, vereador, falavam que as pessoas que morriam diziam que era infecção generalizada, era algum vírus, alguma bactéria hospitalar. Não era, não. Era a boca matando. A boca mata. Eu sou do grupo de risco para morrer numa UTI. Eu sou do grupo de risco. Eu escovo muito bem, como nós todos. Uso fio dental. Mas se por um motivo for um atropelamento, alguma coisa acontecer comigo, e eu ficar uma semana numa UTI, provavelmente eu vou morrer de infecção generalizada, se ninguém cuidar da minha boca. Porque as bactérias que são saprófitas, do momento que nós ficamos desacordados, com sangue na boca, e normalmente as enfermeiras, isso quem me disse foi um deputado em Brasília, quando essa PL passou pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Ele é padre e é deputado. Ele falou que ele ia nas UTIs, quando eu defendi isso na audiência pública, e ele falou que via sangrar a boca. Ele falava para as enfermeiras, e a boca? Nós vamos cuidar depois. Primeiro vamos ver se ele fica vivo. Ele falou, nenhum saiu vivo. Agora eu entendi por quê. Tive um outro deputado que tomou conhecimento do estudo. Hoje ele é prefeito de Porto Velho, né? Mauro Nassif, prefeito de Porto Velho. Tive uma enchente danada, coitado. Até liguei para ele para me solidarizar, rezando para parar de chover lá e para chover para cá, né? E aí o que aconteceu? O irmão dele teve realmente problema de moto. Ele me ligou, falou, Pedro, meu irmão está na UTI. O que eu faço? Lá não tem dentista. E ele é médico. Falei, você vai pegar um dentista todo dia para limpar a boca dele de manhã, na hora do almoço e à noite. Vai ter que alguém lá. O irmão dele já está recuperado, agora fez uma cirurgia na perna para já estar bem, mas saiu da UTI vivo. Os tubos, vereadores,
ele contamina pela boca, entra no tubo, ou a pessoa sai cardiopata da UTI, ou com uma doença pulmonar, ou pior, morre. Uma das 3 coisas vai acontecer se na UTI não tiver um cirurgião dentista. Eu estou mostrando isso, vereador, para ver a grande importância da nossa presença na saúde. O governador Alckmin, quando procuramos ele para falar desse assunto, como médico, ele leu, entendeu, ele colocou um decreto que no estado de São Paulo, todos os hospitais têm que ter cirurgião dentista na UTI. E tive uma grata satisfação quando fui falar com o prefeito em Franca sobre equiparação salarial, ele me cumprimentou e falou assim, você veio aqui para falar da UTI, eu já coloquei 2 dentistas lá. Falei, não, prefeito, então parabenizar o senhor de começo. O assunto é outro, é equiparação salarial. Mas vê a preocupação do prefeito de Franca, que ele me vai falar primeiro se era por causa da falta de cirurgião dentista na UTI. É uma lei estadual. O nosso estado já tem cirurgião dentista em quase todos os hospitais. Não é realidade Brasil. Então, nós estamos aqui em defesa, vereadores, de uma causa. Nós não somos profissionais de segunda categoria. Primeiro, isso nos tira todo o orgulho do trabalho. Quando somos tratados desse jeito, trabalhando no mesmo lugar que um médico. A nossa responsabilidade civil e criminal é igual. Ela não é diferente do médico. Então, o que nós viemos pedir para essa casa, essa medida, esse apoio de vocês, como estamos falando com o prefeito, é de conhecimento do senhor prefeito, porque já levamos esse pleito a ele também, é de conhecimento. Falamos também com o secretário do prefeito, que me fale o nome agora. Isso, Vanderlei. Também 2 vezes falamos com ele, a comissão teve comigo, essa comissão que o Daniel e mais alguns que aqui estão, nos encontramos lá na nossa delegacia sindical e foi nomeada uma comissão, que é de conhecimento do senhor prefeito também, e nós temos esse pleito. Nós vamos lutar por ele. Nós não vamos fazer nenhuma arruaça, nada de protesto. Isso não haverá, não é característica nossa. Nós queremos ser reconhecidos pelo nosso trabalho. Haverá um dia que esses 645 municípios será igual. Se nós já estamos com 1/3, falta só 2/3. Estamos mais perto do que 2008, que era 0. 2008 estava quase 0. Vocês aqui tinham e perderam. Então, aqui, você falou muito bem, 93, é voltar aquilo que já tinha, voltar o direito, né, que já era adquirido por nós. Então, nós estamos aqui nessa audiência exatamente para pedir o apoio de vocês à nossa causa. Precisamos muito da ajuda de vocês. E eu queria que transmitisse a todos os outros vereadores, presidente, o nosso pedido de apoio a cada um de vocês. A odontologia vai ser eternamente grata e a saúde pública também. Muito obrigado. Parabenizo o presidente Pedro pelas palavras, mas se Vossa Senhoria já pudesse anotar algumas situações que eu, de pronto, depois vou solicitar, eu precisarei, ou nós vamos precisar nessa casa, melhor dizendo, de como o senhor está andando todos os municípios, os projetos dos municípios da equiparação, pelo menos a publicação e o formalismo desse ato. Saber se nesses municípios, eu estou com a relação aqui dos 214, se em algum deles o Ministério Público contrariou a aprovação desse pleito. E se contrariou, qual foi a decisão do Judiciário? Nós já temos alguma, até para embasar juridicamente um contraponto que possa ocorrer aqui no jurídico de Campinas. Também gostaria que o senhor já nos separasse o decreto do governo do Estado de São Paulo. E dizer, presidente Pedro, eu por 6 anos também fui conselheiro da OAB São Paulo e, de certa forma, fui responsável por 40 mil advogados que faziam assistência judiciária, atendendo 1 milhão de pessoas no território paulista. E tinha essa pecha de achar que o advogado da assistência judiciária também é advogado de segunda categoria. E, lamentavelmente, não somos. Ninguém é. E nós sabemos da importância de vocês, e é por isso que nós estamos somando os esforços, porque o dia que eu recepcionei
uma comitiva no meu gabinete, e eu usei uma expressão, não sei quem que estava lá, mas eu disse, olha, é até vulgar, mas retratava, cachorro de muito dono acaba passando fome. Acaba puxando um aqui, outro ali, outro acolá. Eu acho que nós demos um passo fundamental, já agrupando tudo o que nós fizemos, para, doravante, perseguirmos. Mas, na minha opinião, nós temos que estar com a indicação já aprovada na casa, viu, vereador André, para marcarmos a reunião com o secretário e até mesmo com o secretário de Relações Institucionais e, se for o caso, com a comissão com o senhor prefeito municipal. Mas isso nós vamos amadurecer no transcorrer dessa nossa audiência. Presidente, me permite só uma questão de ordem? Eu vou encaminhar para o senhor tudo escrito que o senhor me pediu. Eu só quero dizer que é um projeto de lei complementar do seu prefeito. O Ministério Público nunca interviu em nenhum caso que nós pleiteamos esse apoio, né? E vou encaminhar também o decreto à Vossa Excelência. Isso é ótimo, porque, como não houve esse obstáculo, a gente até argumenta dizendo que em todos os municípios ciente e houve a concordância do próprio Ministério Público em todos esses municípios. Senhor presidente, o senhor permite só, eu queria dizer para o senhor, então, Campinas foi a primeira a fazer equiparação salarial em 1993. Ano passado, sim, vocês tiraram, tá vendo? Com a Lei 7.510. A Lei 7.510 de 93, e ficou até junho de 2007, depois quando veio a aprovação do novo plano de cargos e carreiras da prefeitura. Então, permaneceu aí 13 anos, né, com equiparado. E a gente queria dizer que Campinas foi a pioneira e depois voltou atrás. Quando então, eu cheguei agora, em Campinas não estava, vai voltar. Se Deus quiser, vai voltar. Na sequência dos nossos trabalhos, eu quero passar a palavra ao doutor Pedro Petelli. Não, desculpa, mudei o doutor Adriano Colli. Não, peraí. Estou misturando os cartãozinhos aqui. Esse aqui é o seu. Você é o diretor. Passar a palavra ao doutor Rielso, que é o diretor regional do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, aqui em Campinas. Por gentileza, doutor. E desculpa a falha aqui, né? São muitos cartõezinhos. São muitos cartõezinhos. Mas eu quero, primeiro, agradecer ao nobre vereador Bernardelli por esse convite para que pudéssemos estar aqui, ao vereador Orsi, ao vereador Von Zuben, também ao Pedro Petelli, por estarmos aqui juntos, defendendo os colegas de Campinas, servidores do nosso município, ao colega Pelicione, nosso delegado seccional, e ao Daniel Bocles, que tem o comando dessa comissão de defesa dos colegas servidores desse município. Eu quero apoiar tanto a fala do Orsi, na explanação do que aconteceu ao longo do tempo, e do Von Zuben, e também da fala do Petrelli, mas eu quero colocar algumas outras coisas que nós precisamos dizer aqui, porque o problema não é só de equiparação, não é só de justiça, não é só de direito, também tem a relevância daquilo que todos fazem pela saúde bucal das pessoas dessa cidade. Se nós pegarmos em números, né, são 221 colegas servidores desse município. Se fizermos a relação com a população da cidade, cada um desses colegas estão responsáveis por 4.980 munícipes. Portanto, 5 vezes mais do que do ponto de vista de saúde pública, advogado no mundo todo.
Se nós tivéssemos o dobro de colegas, ou, acima disso, 500 colegas como servidores desse município, nós teríamos a responsabilidade de 2.200 munícipes, ainda muito acima do que é advogado no mundo todo do ponto de vista de saúde pública. E, em duas conversas que tivemos ainda esse ano com o secretário de Saúde, e todos deles pedindo o aumento do número de colegas para esse serviço, e ele nos disse, e envaidece a todos nós, mas nós não podemos ficar só envaidecidos, ele disse, a população está satisfeita com o serviço que os cirurgiões dentistas estão prestando à população. Tanto é que não se vê na mídia nenhuma reclamação do serviço bucal. Portanto, nós temos que parabenizar os colegas que, com carga excessiva, estão prestando um serviço sem que a população se manifeste contra. O auxílio a este trabalho de vocês, principalmente na área das especialidades, está baseado por as instituições odontológicas que prestam serviço também à população, gratuitamente, para corroborar essa qualidade do serviço odontológico e do comprometimento dos colegas para que isso se realize de uma forma que, pelo menos, não leve a população a reclamar desse trabalho, desses serviços. Se nós levarmos em consideração o número de profissionais que nós temos no Brasil, relação população, número de profissionais, nós temos 909 brasileiros para cada cirurgião dentista no exercício da profissão, ou pelo menos inscritos nos conselhos, no Conselho Federal de Odontologia. Se fizermos uma conta ao contrário, a cidade de Campinas, o município de Campinas, deveria ter 1.200 dentistas no serviço da prefeitura. Portanto, nós teríamos que multiplicar por 6 o número de profissionais que nós temos hoje. Isso ratifica o quanto esses profissionais estão sobrecarregados sem que a população venha a esta casa ou a mídia reclamar desse serviço. Portanto, mais do que justiça, mais do que equiparação, é a valorização do profissional, do ser humano, que mesmo sob condições deficientes de estrutura para prestar o serviço, estão prestando. Por exemplo, o Orsi disse de colegas que levam luvas. Eu estou olhando ali para uma colega que recentemente fez um curso com a gente e relatava para a gente o seguinte: eu levo o instrumental e material para eu poder ser mais eficiente. E eu a recriminei no dia que ela falou isso. Porque eu falei, você não exerce filantropia, você é uma servidora do município. Portanto, a estrutura tem que ser lhe dada. E ela falou, mas eu vou continuar fazendo. Isso mostra o comprometimento que tenho certeza absoluta que cada um de vocês faz muito mais do que é necessário. E ganhando menos. E não equiparando. Então, a equiparação não é só uma questão de justiça, é uma questão do que é necessário para o município. Eu fico imaginando, se nós tivéssemos os 1.200 colegas no serviço, a qualidade que esse serviço, repetindo as palavras do secretário de Saúde, o serviço dentário do município é
o nosso orgulho dentro da Secretaria de Saúde. Foi isso relatado para representantes da odontologia que fizeram reunião com ele. Uma das reuniões aqui na Secretaria, a outra nas dependências da Associação dos Dentistas de Campinas. Isso também reflete, acrescentando ao que o Pedro Pretelli disse, é reconhecido hoje no mundo que o melhor dentista do mundo é o brasileiro. Mas também é reconhecido no mundo que o melhor pesquisador em odontologia do mundo é brasileiro. Nós somos o segundo país do mundo em publicações científicas. Se juntarmos toda a Europa, não publica quanto a odontologia brasileira. Se juntarmos toda a Ásia, nós temos 1/3 das publicações brasileiras. E estamos hoje quase que passando os Estados Unidos nas publicações. E isso também se reflete que as revistas científicas do mundo todo hoje têm, nos seus corpos editoriais, um volume muito grande de profissionais brasileiros. Portanto, ela é reconhecida mundialmente. Agora, em janeiro deste ano, no Congresso Paulista de Odontologia, participamos de várias reuniões com dealers internacionais das grandes empresas internacionais, que fomentam também pesquisa. Todas elas solicitando, todos os seus presidentes, né, dessas holdings, dessas multinacionais, vieram à busca de cirurgiões dentistas brasileiros para a divulgação da ciência e dos produtos dessas empresas. Hoje, no Canadá, a preferência para a contratação de professores de odontologia no Canadá é dada para os dentistas brasileiros. Nos Estados Unidos está também caminhando para o mesmo lado. Quer dizer, nós não temos hoje faculdade de odontologia nos Estados Unidos que não tenhamos brasileiros lá como professores, pesquisadores, residentes. Então, esse valor não traz a justiça, ele traz a necessidade, a obrigação de que os órgãos públicos reconheçam também esses profissionais. E o caminho primeiro para reconhecer é dizer que ele é igual aos outros, que ele presta um serviço de relevância igual aos outros profissionais da saúde. Para que nós não tenhamos a necessidade de importarmos profissionais para exercer a nossa profissão. E não há nenhuma necessidade para que isso ocorra. E também não há nenhuma solicitação da população para que isso ocorra. Muito pelo contrário, quero relatar aos colegas. Existe um grande problema em algumas universidades onde tem brasileiros fazendo pós-graduação. E eu, por 3 anos seguidos, eu observei isso na Faculdade de Odontologia de Roma, a maior faculdade de odontologia da Itália. Os dentistas brasileiros da pós-graduação, quando vão para a clínica, os italianos chegam ao balcão de atendimento das clínicas da universidade e diz: eu quero ser tratado pelos brasilianos. E isso causa um problema muito grande para os italianos, porque, de certa forma, estão sendo renegados dentro do seu próprio país, da sua cidade. Mas isso tem uma justificativa. Não é? Na Itália, um cirurgião dentista faz 5 anos de curso de odontologia, full-time,
dedicação exclusiva ao curso, e nunca faz um atendimento a paciente durante o seu curso. Nenhum atendimento. Quando ele se forma, ele tem que fazer um estágio, que pode ser na universidade, que tem muito poucas vagas, ou em consultórios, por 3 anos. Somente depois desses 3 anos, depois de ter passado pela faculdade por 5 anos, é que eles podem requerer a possibilidade do exercício da profissão. Somente depois de 3 anos de estágio clínico. Por que é que nas faculdades os pacientes querem ser atendidos pelos brasilianos? Porque chega lá na clínica, e eu participei disso orientando alunos de pós-graduação lá, como convidado da universidade, é que os dentistas brasileiros ensinam aos italianos que estão lá fazendo pós-graduação, desde fazer uma anestesia a qualquer procedimento, porque eles não sabem fazer, porque eles nunca tiveram oportunidade de fazer. E os pacientes percebem isso acontecendo. Isso se repete na Itália, na França, na Espanha. Portugal agora já modificou, já está em outro caminho. Apesar de todos esses países, nos últimos anos, terem criado os cursos de odontologia. Não fazem mais medicina para depois fazer odontologia. Eles fazem hoje odontologia, faculdade de odontologia. Eles já não são mais médico-dentistas. Hoje eles são cirurgiões dentistas na formação. Mas ainda têm uma formação que não equivale à formação do dentista brasileiro. Agora, nesta semana, o correspondente ao Conselho Federal de Odontologia na Espanha está requerendo ao governo todo um sistema que valha para a Espanha e para toda a Europa. Quem está comandando esse sistema é a Espanha. A equiparação dos currículos ao molde de onde? Do Brasil. Copiando aquilo que tem sido feito a cada 2 anos aqui no Brasil, o sistema de unificação de currículos e procedimentos para a América Latina. América Latina, mas envolvendo todos os latinos, onde vêm os espanhóis, vêm os franceses, vêm os portugueses, para participarem das discussões aqui no Brasil. E, a partir disto, a Espanha está pedindo para toda a comunidade europeia esta unificação e equiparação, levando como modelo o modelo brasileiro. Nós temos aqui na região de Campinas uma faculdade nós temos 3 faculdades de odontologia. Uma das faculdades é avaliada pelo Ministério da Educação como a melhor faculdade de odontologia do Brasil. Essa mesma instituição monta uma faculdade de medicina. E o que o MEC diz? Copiem esta instituição se vocês querem ser melhor, inclusive para a medicina. Portanto, não é justiça, não é direito, é reconhecimento da excelência dos profissionais e a excelência de todo o esforço que vocês fazem nesse município para essa população, o que é digno de nosso aplauso e de nosso agradecimento. Podemos encerrar, então, depois dessa fala, porque... Não, estou brincando. Porque eu tinha notado que nós precisamos fazer só reconhecer. Daniel, você tem pelo menos... 1 hora. Não, porque não, nós queremos abrir a palavra também para os odontólogos. Fique à vontade. Quer que eles falem? O Nilden é bom de falar. Então, por gentileza, antes do Daniel, por favor, pode passar algum.
bom dia a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade que o Bernardelli, o Orsi e o Von Zuben nos permite no dia de hoje, com essa audiência pública. Aqui também o diretor regional do CROSP, o nosso delegado regional, o Daniel Bocros, que é o representante de vocês como servidores públicos municipais de Campinas, presidente do SOESP, Pedro. Eu serei breve, porque por ser uma audiência pública, eu acho que nós temos que valorizar as pessoas mais importantes que aqui estão, que são vocês, cirurgiões dentistas. Vocês que vivenciam o dia a dia, vocês que sentem essa necessidade desse reconhecimento. Então, eu quero ratificar todas as palavras da odontologia que aqui estiveram. Agora, finalmente, com o Rilson, que fez um histórico, mas eu queria, em nome do Conselho Regional de Odontologia, dizer que o Conselho tem sido um parceiro dessas reivindicações da categoria que tem sido no nível federal, estadual e municipal. Então, nós estamos aqui ratificando o nosso apoio. Contem com o apoio do Conselho Regional de Odontologia. E dizer que isso tem se manifestado, os colegas estão sentindo essa necessidade, que até gerou um movimento nesse último 5 de junho, que foi lá na Paulista, que teve o apoio de várias entidades odontológicas, né, do CRO, APCD, ABCD, associações de servidores públicos de vários municípios, enfim, que foi esse movimento que tem discutido a odontologia no seu nível federal, estadual e municipal. Então, eu quero finalizar a minha palavra que, diante dessa audiência, o que ficar definido aqui tem todo o apoio do Conselho Regional de Odontologia. E parabéns pela iniciativa de todos vocês de estarem promovendo esse movimento pela odontologia. Daniel, por gentileza. Bom dia a todos. Me sinto honrado de estar representando a categoria dos dentistas da Prefeitura Municipal de Campinas. Estou nessa prefeitura há 24 anos. Presenciei várias mudanças de governo, presenciei vários secretários, presenciei mudanças de gestão, de coordenadores, presenciei falta de material, presenciei muita coisa aqui na prefeitura. Chego à conclusão que nós, dentistas da ponta, porque tem os gestores e temos nós, dentistas, que atuamos junto à população. Nós somos verdadeiros guerreiros, porque com as condições de trabalho que nós temos, nós fazemos muito, nós improvisamos, nós proporcionamos alegria, satisfação aos nossos pacientes. Quando eles nos procuram com dor e a gente alivia essa dor, a gente vira um herói, vira um rei para esses pacientes. Com pouco recurso que nós temos, conseguimos dar a eles uma condição digna de vida. Quando eles nos procuram com dente quebrado, a falta de estética, e nós proporcionamos a eles essa estética, nós estamos devolvendo a autoestima, devolvendo a alegria, e com poucos recursos a gente consegue fazer isso. Eu não sei o que falar mais diante de tanta fala que foi feito aqui. Foram professores falando, então eu me sinto assim responsável só por agradecer a todos que se envolveram nessa luta, que eu venho também fazendo isso aos 24 anos de prefeitura. E assim, a gente pôde ver que pessoas, colegas, também estão engajados, sentindo esta deficiência, sentindo esta falta de
consideração ou de prestígio com a categoria dentista. Volto a dizer, a gente tinha a isonomia com médico e dentista, não desvalorizando o médico em nenhum momento, mas valorizando a nossa categoria. Eu participei do processo de votação em 2003 e fiquei muito feliz nessa época de termos a isonomia salarial, votado por um vereador colega dentista que nos defendeu e nos apoiou em todos os momentos, que não está mais no comando na Casa dos Vereadores. Eu vejo que, com a força de todos aqui presentes, todo mundo se juntando, nós temos que conseguir o que nos foi tirado. A isonomia de salário, ou seja, tudo que o médico ganha, nós temos também que ganhar, independente da situação de mercado de trabalho. Por quê? Porque nós fazemos as mesmas coisas, temos as mesmas responsabilidades, como foi dito pelo Dr. Pedro, enfim, temos também os mesmos direitos e deveres. Então, eu acho que, nessa hora, o nosso salário tem que ser igual ao do médico. Tá? Eu quero agradecer aos vereadores por encamparem a nossa ideia, por nos defenderem e nos darem a oportunidade de abrir a casa, né, essa casa do vereador, Casa do Povo, para nos manifestarmos, nos colocarmos as nossas ideias, nossos pensamentos. Obrigado ao Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo, na presença do seu Pedro Peteri, do Dr. Pedro, que fizemos reuniões, nos organizamos, nos orientou para que chegássemos até esse momento. Obrigado também ao CROSP, que é o nosso Conselho Regional de Odontologia. Agradeço na presença do Nilden, do Wilson e do Adriano, representando o presidente Cláudio Yukio Miyake, que mandou a representação local para nos acompanhar nesta audiência pública. Deixo aqui um abraço a todos e abrimos, pelo que o nobre vereador Marcos Bernardelli colocou, nossos colegas também vão poder se manifestar. Então, muito obrigado a todos pela confiança de estar aqui representando vocês. Um grande e forte abraço. Parabéns, Daniel. Na sequência do encaminhamento dos nossos trabalhos, nós vamos passar a palavra a vocês. Eu só solicitaria a identificação para que colocássemos o nome, também para ficar gravado, e a nossa auxiliar fará a entrega do microfone, inclusive para ficar o áudio e o vídeo em conjunto. Por gentileza. Eu já fiz essa observação. Por gentileza, vocês estão em casa e tenham a bondade de utilizar o microfone até mesmo como desabafo, porque talvez daqui ainda saia alguma outra ideia, que nós estamos pensando já, se essa documentação chegar aqui até sexta-feira, na segunda-feira nós já vamos formalizar esta indicação. Nós nos comprometemos aqui, os 3 vereadores, porque o convite foi muitíssimo bem recebido. Nós não recebemos nenhum senão. Talvez já aprovássemos isso já na segunda-feira. Então, por gentileza, quem quiser fazer uso da palavra, só a identificação. Senão nós vamos continuar falando até as 2 horas da tarde. Bom dia. Eu sou Ieda, do Jardim Capivari, trabalho no Centro de Saúde há 26 anos. Eu sou auxiliar de dentista. Eu vim porque eu conheço alguns vereadores e fiz o elo com a comissão e os vereadores, em apoio aos dentistas. Por quê? Por eu estar há 26 anos na prefeitura, eu acompanhei todo o processo de, infelizmente, a volta do que nunca seria permitido, mas na época foi. A política era uma outra, a visão era outra. Só quero colocar o seguinte, as ACDs também
não tem a equiparação salarial das auxiliares de enfermagem. Então, no adendo aí, se vocês puderem acrescentar, também só isso, em nome das ACDs. Muito obrigada. Muito bem, teve coragem de vir aqui. Pelo menos a comissão, né, tem que falar. Meu nome é Nancy, né? Não, fala alto. Não está ouvindo? Tá. Nancy. E a gente não tem muito o que acrescentar ao que foi falado, porque vocês foram assim excelentes no que falaram, né? Defenderam e colocaram isso. A gente realmente deseja a dignidade da profissão. Acho que é isso que a gente perdeu quando perdeu a equiparação, né? É uma questão de dignidade profissional. Só isso. Parabéns. Aqui. Depois. Sérgio. Bom dia, meu nome é Sérgio, eu sou dentista, atualmente atuo na unidade do Jardim Campo Belo. Como todos que são da cidade conhecem, é uma área de bastante problema, a gente tem índices epidemiológicos lá bastante altos, a gente assim, luta com muita dificuldade. Mas o que eu queria destacar, na fala dos nossos amigos, a questão até do quanto a odontologia ela contribui com a cidade e o que ela tem feito. Porque hoje nós somos muitos dentistas em cargo de gestão, né? Enquanto o médico, não desvalorizando, mas valorizando o dentista, ele acabou achando que ele teria que conquistar esse espaço, porque com a demanda de mercado, o médico também acabou saindo das políticas, e o dentista ele incorporou essa ação, né? Tanto é que quase a maioria dos dentistas da nossa rede atualmente é super especializado, né? Se você pegar o currículo dos nossos dentistas, a grande maioria tem nível de mestrado e doutorado, a grande maioria tem 3, 4, 5 especializações na área de gestão. E você vê muitos coordenadores hoje de unidades que são dentistas. Nós tivemos prefeito dentista, né, o Dr. Magalhães. Então, essa responsabilização da categoria de estar gerindo da mesma forma, com a mesma autonomia e com a mesma responsabilidade dos médicos, eu acho que determina que nós também estejamos ao mesmo nível, né? Se nós temos competência para gerir uma cidade, como já tivemos dentista, vereadores, nós temos capacidade hoje de gerir grande parte das unidades básicas e com um bom comando, uma boa gestão, por que não nós não sermos equiparados, né? Eu acho que não passa mais por uma condição só da atribuição do dentista, a atribuição do médico, mas o que nós estamos fazendo, né? Só reiterando algumas falas até do nosso colega Hilson, né? Eu tenho um irmão que dá aula na Bélgica atualmente, e eles valorizam demais, né, o trabalho. Nós temos profissionais na rede hoje que saíram para trabalhar lá, né? Não em Campinas, outros estados. Mas nós trabalhamos aqui, muitas vezes sem condição de trabalho, uma condição de precariedade, enquanto tem outros governos reconhecendo o nosso trabalho, né? Muito mais, levando para lá. Nós temos vários profissionais, tem vários amigos que foram. Então, nós precisamos começar a repensar até a importância nossa, a importância da saúde para a comunidade, né? O que realmente nós queremos em termos de valorização da saúde pública. Claro, Campinas, eu acho que tem que dar o primeiro passo. Campinas é hoje reconhecido na Europa, Campinas é visto como uma cidade de ponta, né? Foi até, eu estava no avião indo para a Bélgica outro dia, e tinha um livrinho lá, e Campinas estava lá. Quer dizer, é a principal cidade. A gente não pode ser a número 150 e pouco, 112. Né? Como o Orsi falou, a gente foi o primeiro. A gente tem que continuar sendo o primeiro, né? A gente não pode ficar para trás. O nosso exemplo
de como a gente quer que estrutura tudo essa nossa sociedade em termos de saúde, se educação e saúde é o caminho de uma sociedade igualitária, e buscar essa equidade que a gente tanto busca, tem que ser pela valorização desses profissionais também. E pensar a saúde como um todo. Obrigado, agradeço, e espero que a gente realmente tenha, como o doutor Pedro falou, um espaço de poder dialogar sem causar tumulto, mas que a gente tenha esse espaço conquistado solidariamente com toda a equipe. Muito obrigado. Oi, bom dia. Eu sou Andréa, eu trabalho em 2 centros de saúde. Eu trabalho no Centro de Saúde Jardim Eulina e eu cubro o Rosália, sozinha, nos 2, por vezes sozinha mesmo, sem auxiliar também. Então, assim, eu me senti muito bem representada pela sua fala, porque realmente a gente cobre a cidade e não tem queixa por causa disso. Por vezes nós não podemos falhar, não podemos faltar, porque senão aí vai ter queixa, mas a queixa é mínima, no dia seguinte você está lá. E eu vejo um esforço da prefeitura, médico centrado mesmo, eles têm um esforço, chamam médico, doutor de plantão, e o dentista de plantão não abre oportunidade para o dentista. Eu acredito que tenham colegas que poderiam fazer um plantão no sábado, no domingo, porque se a população de Campinas tiver dor sábado e domingo, não tem onde correr. E é uma vergonha para a cidade não ter um plantão de fim de semana, porque quem tem dor de dente sabe que, às vezes, precisa de imediato um socorro. Então, já está anotado aqui. Com certeza. E teve uma movimentação foi para os colegas, quem tem interesse, mas aí é assim, é cobrindo a cabeça e descobrindo o pé. Então, teve, mas não se efetiva isso. Então, assim, a gente realmente está sobrecarregado. É mais do que justiça mesmo, é uma necessidade urgente do município. Obrigada. Meu nome é Flávia, eu sou dentista de aeroporto. Assim, o que eu vejo da nossa profissão que tem que ser mesmo valorizada, por conta que a nossa insalubridade é muito maior do que a insalubridade de um médico, né? A gente trabalha diretamente com risco de perfuração, risco de acidente, uma enormidade, nossas coisas que a gente tem que preocupar com o paciente, né, de manter o ambiente asséptico. Então, não menosprezando o médico, mas o nosso exercício da nossa profissão, ela exige a periculosidade nossa é muito maior. E também das doenças ocupacionais, né? Aqui eu acho que não sei quantos, mas se fosse para levantar o braço quem sente dor todo dia, no final do dia tinha um monte, né? Então, também é uma valorização que a gente precisa, porque as doenças ocupacionais, a gente tem um monte, nosso risco, principalmente quem lida com raio-x, etc. e tal. Então, é um movimento muito digno que acho que vai dar uma valorização a todos nós. E também venho aqui, aproveito a oportunidade de todos estarem reunidos aqui na campanha, né, da vacinação, da campanha de câncer bucal. O valor da etapa que a gente ganha é de R$ 205, igualzinho aos auxiliares, a todos os outros profissionais. Só que o médico, quando fez esses plantões aí que eles tiveram que fazer, no mesmo período, eles ganharam R$ 1.200. E nós ganhamos 205. Então, eu convido a todos que estão presentes a pensar mesmo de verdade se no ano que vem vão fazer etapa, ganhar isso, ou essa classe aqui vai estar reunida em reivindicar um valor mais justo de etapa. Eu faço esse convite para vocês. Complementando a colega, eu só queria chamar a atenção para reforçar essa questão. Quer dizer, do ponto de vista de risco, infecto-contagioso e de riscos, o dentista é maior do que qualquer outro profissional da saúde, para qualquer área. Não é? Da mesma forma, o risco, por exemplo, para as ACDs também é maior do que qualquer outro profissional da área da saúde. E é desvalorizado tanto, por exemplo, na época, por exemplo, da vacinação.
quando se vacina, por exemplo, a vacina da gripe ou qualquer outra hepatite, os profissionais da saúde, exceto os dentistas e os seus auxiliares, ficam por último. Sempre tem que ser uma briga, porque o dentista vai ao posto para poder ser vacinado. Não, vocês estão fora. Aí briga, discute, aí depois se consegue fazer a vacinação. Quer dizer, é o desrespeito também. Não é? E mais do que o desrespeito, é o poder público não conhecer o que é o exercício da profissão. E não reconhecer porque vocês estão fazendo mais do que deviam, mais do que podem, e muitas vezes sem reclamar. Não é? E é isso que está sempre acontecendo. Portanto, tem que reclamar, sim, tem que exigir, porque se está fazendo o mesmo serviço, por que está recebendo menos? Parabéns. Por gentileza. Bom dia. Desculpe meu nervosismo em falar em público. Meu nome é Jane, eu sou dentista atualmente do CS Florense. Eu trabalho há 28 anos na Prefeitura de Campinas. Trabalho por quê? Porque eu tenho amor à minha profissão, entendeu? Comecei, inicialmente, atendendo as crianças das escolas, que foi um serviço que foi eliminado. Antes, a gente trabalhava diretamente com os alunos das escolas, dentro das escolas. Era uma satisfação enorme a gente poder atender a criança e vendo a evolução do tratamento e a evolução do andamento, do crescimento da criança, porque todos os anos a gente voltava. Acabado esse serviço, eu tive que ir para o posto de saúde. Nessa época que eu trabalhava nas escolas, teve a última escola, antes de terminar isso, acho que os coordenadores nem sabem disso, para eu não ficar parada, eu levava material que, quando quebrava a estufa, eu levava o material para o meu consultório, esterilizava e trazia de volta para não ficar sem poder atender as crianças. Hoje, atualmente, eu trabalho no CS Florense. E a reivindicação da equiparação salarial, eu acho que ela é justa, porque nós temos a mesma formação universitária, entendeu? Atendemos a mesma população que os médicos, que os enfermeiros e que todos que trabalham dentro do serviço de saúde. Então, nada mais justo que isso seja feito. Um outro fator, que a dona Ieda também relatou, nós estamos tendo muita falta de ACD, não só de cirurgiões dentistas, mas, por exemplo, no meu posto de saúde, eu tenho 4 colegas aqui presentes, entendeu? Nós estamos trabalhando com uma deficiência também com auxiliares. Temos que fazer, além do papel de cirurgião dentista, o papel de auxiliar de dentista, entendeu? Trabalhamos tentando colocar o mesmo atendimento, o mesmo número de atendimento da população, sobrecarregando sobremaneira o nosso atendimento, porque temos que fazer duplo papel. A colega ali colocou em doenças ocupacionais. Eu já tenho um problema, estou fazendo tratamento, tenho uma tendinite nos braços, entendeu? E, apesar disso, a gente continua fazendo tudo isso daí. No meu caso, e acho que acredito no caso de todos, tem pessoas aqui antigas também, por amor à profissão, entendeu? Então, era isso que eu gostaria de colocar. Gostaria o apoio de toda a Casa dos Vereadores. Uma vez, eu já participei de uma greve, uma grande greve que houve, em que foi conquistada essa equiparação salarial. Toda a saúde pública, a parte odontológica, eu não me lembro mais o ano que foi. Fizemos uma greve enorme e conseguimos essa equiparação, só que ela nos foi tirada, infelizmente. E a gente nem ficou sabendo, realmente, que essa equiparação tinha sido retirada da gente. Então, eu gostaria que os vereadores nos apoiassem, que fossem até o Executivo e solicitassem essa equiparação. Muito obrigada a todos. Bom dia ou boa tarde, né? Gostaria de cumprimentar todos os colegas aqui presentes e a todas as pessoas que falaram, né? Começando pelo Daniel, todas as pessoas, né? O Bernardelli, o Petrelli, né? O Arthur já foi embora, e todos os vereadores. Mas eu estou aqui não para fazer política, mas para reconhecer, né,
a importância dessa casa para a cidade de Campinas, e agora nós estamos aproveitando esse momento para reconhecer também todos nós dentistas. Eu creio que todos os cidadãos campineiros deveriam, de uma forma ou de outra, se inteirarem com maior detalhes do trabalho que está sendo realizado aqui. Como eu disse, eu não estou aqui para fazer política, mas eu gostaria de colocar apenas uma situação, eu vou ser bem breve com os colegas. Eu estou na rede há 18 para 20 anos, né? Vamos dizer assim, se eu estivesse no Exército, eu diria que, por excesso de contingente, eu fui deslocado, eu fui alocado meu local de trabalho, a minha seção funcional, para a instituição do Padre Haroldo, e eu estou lá há 14 anos, agora no dia 6 de agosto. Eu completo 14 anos nessa instituição. Pois bem, o senhor Edson Silveira me mandou uma notificação há 2 anos atrás, eu gostaria de deixar isso público, porque não há necessidade nenhuma, eu não estou fazendo uma política aqui, mas pelo menos eu estou colocando isso para os colegas, para que também eles saibam por que eu não estou lotado no meu centro de custo, que seria o meu centro de custo é o S179Y, que é o 31 de março. Então, ele me mandou uma notificação pedindo que regularizasse esse centro de custo. Tanto o senhor prefeito como o próprio presidente da instituição, que eu tenho prestado contas a ele, tem tentado fazer com que eu regularize esse centro de custo, porque é muito difícil para um colega, né, para vocês, é fácil estarem, por exemplo, lotado no seu trabalho, a colega não tem auxiliar, mas eu também não tenho auxiliar, eu faço todo o processo de esterilização, todos os processos de biossegurança. Minha odontologia, né, assim, eu sonho na minha odontologia, é o que o doutor, né, presidente do Sr. Helson, testemunhou e fez uma abordagem magnífica do que a odontologia hoje é no país, especificamente voltado para a cidade de Campinas e estendendo essa notificação dele para o Serviço Público de Campinas. Então, eu estou nessa situação e, diante desse quadro, eu gostaria de deixar isso público, né, que eu estou lá trabalhando, eu cumpro a minha carga horária, né, eu tenho o meu atestado de frequência, né, eu tenho meus mapas de atendimento, como eu fazia na rede pública, né. Então, eu estou aproveitando essa oportunidade para dizer que eu estou tentando a reintegração na rede, né. E como foi dito aqui, acho que é voz unânime, que quase todos vocês disseram que há um descaso também em relação à classe odontológica, e eu estou sentindo isso na minha pele, esse descaso com a classe odontológica, né? E tem até, vou dizer assim publicamente, que o senhor prefeito, né, ele tem procurado enxergar essa situação, né, colocando o benefício para a instituição do Padre Haroldo, que eu sirvo há 14 anos, como eu disse agora, completando 14 anos, mas também diante da falta de regularização, e isso poderia acarretar até problemas, tanto para mim como para o médico que está lá. Já fomos até recebidos aqui pela Câmara, pelo senhor Campos Filho, que é o presidente da Câmara, né, tratando desse assunto, dessa preocupação, né. Então, eu queria deixar isso público, né, que eu tenho tentado fazer esse caminho de volta, né, ou regularizar a minha situação lá, porque lá também somos, né, o problema da droga-adicção é uma questão séria, né, que é tratado lá, e eu vou fazer as palavras do Daniel, né, fazer as suas palavras, Daniel, que quando você trata um paciente lá, existe assim uma cumplicidade, é como se a gente fosse um psicólogo, até mesmo, é um sacerdote a profissão, é um sacerdócio a profissão. E isso tem, assim, apesar de eu estar deslocado nesse centro de custo, fora da minha seção funcional, né, eu me sinto integrado à rede, porque eu estou tratando de seres humanos, e vocês também, colegas, todos vocês tratam de seres humanos, né. Então, essa é uma luta minha, que eu tenho feito, né, e tenho colocado isso de uma maneira que eu possa ou voltar para a rede pública, né, me reintegrar à rede, ou que eu permaneça lá, mas com a minha situação de centro de custo regularizada, né, através de um convênio, etc. Nós temos tratado isso. E que os colegas optaram pela opção certa, fazerem da forma como eles estão fazendo, com tornando pública essa audiência, é muito mais fácil do que eu estou procurando fazer, porque indo diretamente ao prefeito está sendo uma coisa mais complicada. Muito obrigado pela paciência, né, por terem me ouvido, e parabéns a todos. Mais alguém? O próximo encaminhamento, então, é retornar a palavra para a mesa. E vamos começar da minha direita para a esquerda. Por gentileza, Nilden. Bom, dando continuidade, eu acho que é importante uma fala agora do Conselho,
principalmente saber qual é a função de um conselho profissional, que isso tem, essa gestão atual do conselho tem divulgado muito, que é a fiscalização e o zelo da ética. Esse tem sido o nosso foco dentro do CROSP hoje. E, quando não se fala em fiscalização e ética, apoiar as ações que envolvem a odontologia junto com as entidades que têm esta responsabilidade dentro da sua função específica, e um trabalho sempre em conjunto. Foi muito interessante a participação de todos vocês, ouvir atentamente a todos. E uma coisa que é importante os vereadores ficarem sabendo, os dentistas, se o conselho ele preocupa com a ética, e nós temos um código de ética odontológica, uma coisa que agora o CROSP já está atuando, aqui em Campinas mais timidamente, mas vai depender até dessas negociações, o andamento dessas ações, que o Conselho pode ter uma ação contundente com o Serviço Público Municipal. Por exemplo, nós sabemos que a grande maioria das vezes, ou quase 100%, essa informação nós não temos ela fidedigna, mas vocês não têm responsáveis técnicos pelos seus postos de saúde. Quando vocês têm um responsável técnico, ele não é cirurgião dentista. E há uma obrigatoriedade, pela recomendação da Conferência Nacional de Saúde, de que tem um responsável técnico pelo serviço odontológico, um cirurgião dentista. E esse responsável técnico, quando vocês têm essa situação que não tem um material esterilizado, não tem um auxiliar, uma ACD no seu conjunto de trabalho, que você está protegido pelo seu código de ética de dizer ao serviço que você não fará o atendimento. Porque você está, a partir do momento que você tem essa ação, você está indo contra o código de ética odontológico do seu exercício profissional. E, com isso, vocês têm uma guarida do Conselho Regional de Odontologia. E isso eu acho que é interessante nós nos reunirmos para também atentar a esse assunto. O Conselho cobrar do poder público a sistemática. Já com a coordenação de vocês, já conversamos, aí entra uma questão de recursos humanos, mas que para nós isso não é uma explicação, porque quando se fala nisso, pensa-se em aumento de custos, tal. Isso, nós não podemos pensar nisso, nós temos que estar, o serviço público, de uma forma dentro dos princípios legais, nós não podemos ser corresponsáveis por essa forma ilegal, né, do exercício. Então, eu acho que, mais uma vez, eu quero ratificar esse apoio do Conselho Regional de Odontologia, e, principalmente, ele fazendo a sua função, que é o zelo pela ética e a sua fiscalização. E isso está em prática. E, para finalizar, eu acho que a palavra final, quero novamente parabenizar os nobres vereadores pela iniciativa e por o reconhecimento que vocês têm tido. Principalmente o Bernardelli, o André Von Zuben, aí, que estão numa fase de namoro, quem sabe de um casamento com a odontologia. Isso, em todos os locais que nós estamos conversando em Campinas, junto com as representações municipais, o nome de vocês sempre está em evidência. Então, esse namoro que se transforma em um grande casamento. Muito obrigado pelas palavras, Nildo. Presidente Pedro, por gentileza. Bom, eu queria finalizar reiterando o nosso pedido nessa audiência pública, que vocês não permitam que nunca mais separe o médico da boca do médico do pé.
porque é isso que está acontecendo em Campinas. E eu acredito que vocês vão corrigir isso. Eu acho que é um pleito de todos nós. As palavras são de agradecimento, primeiro aos colegas. Nas reuniões que fizemos, que se espalha hoje, né, por todo o Estado e Campinas também. Agradecer ao Conselho, a postura nova do Conselho, correta do Conselho, que tem todo o nosso apoio. Hoje somos parceiros do Cláudio, no Conselho Regional de Odontologia, grandes parceiros. Temos conversado muito mais, temos estreitado laços para trabalhar em prol da odontologia. Agradecer o pessoal da PCD, da ABO, agradecer a todos que têm nos ajudado. Aos senhores vereadores aqui presentes, eu devo agradecer ao vereador Marcos Bernadelli, ao vereador André von Zuben e o vereador Arthur Orsi, que retirou-se há pouco, né? E dizer que essa luta é uma luta grande. O Daniel é o encarregado. Se falhar, é o Daniel que é culpado. Certeza. Se der certo, somos todos nós. Então, pessoal, olha a responsabilidade do Daniel, hein? E nossa, para fazer isso dar certo. Dará certo. Quando a causa é justa, né? Toda causa que é boa e justa sempre dá certo. Quando as causas dão erradas, é porque elas não eram causas certas. A hora vai chegar. Ela não chegou ainda, mas ela vai chegar. E eu tenho certeza que vai ser dentro dessa casa o dia que esses vereadores aprovarem, nós vamos comemorar todos juntos, com todos os vereadores dessa casa, porque eu tenho certeza que vai ser como todos os outros 214. Porque em todos os lugares foi unânime o apoio a nós. Eu só tenho a agradecer a todos e muito obrigado, principalmente a vocês, colegas, por estarem aqui. Obrigado. Rielso, por favor. Aproveitar, então, essa oportunidade, primeiro, para agradecer aos nobres vereadores por essa acolhida e iniciativa desta audiência pública em defesa e discussão dos anseios da nossa classe. Portanto, quando falamos dos nobres vereadores que tiveram essa acolhida, né, que levem isso a toda a casa, né, que toda esta casa acolha de coração essas nossas reivindicações. Eu estou falando nossas como classe, mas é de vocês, né, que é quem vive o dia a dia. E chamar a atenção para vocês de algo que acontece muito nas nossas entidades odontológicas, que é a solidão da direção. Todos que já passaram pela administração de qualquer órgão nosso se sentem muito solitários quando sentam na cadeira de presidente. Você olha muito para os lados e cadê as pessoas para poder te ajudar a tomar as decisões, principalmente as decisões das reivindicações de algo que a gente não conhece. Eu não conheço qual que é a realidade de vocês lá no posto, lá na ponta. Não é? Por muitos anos trabalhei junto com a Jane e eu nunca ouvi ela fazer o relato que ela fez aqui. Ela nunca lamentou para mim, né, das nossas conversas diárias, mas sabendo das dificuldades. Quer dizer, quem está lá é que sabe, né, a dificuldade que você está passando. Né? E a solidão sua também para ter essa posição. E vocês tiveram agora um momento que se reúnem para fazer isso. E é fundamental que vocês continuem a discutir isso e levando às entidades. Porque aí as entidades realmente podem ajudar com seu apoio, que nem sempre é econômico, nem sempre é logístico, porque às vezes nem é possível, mas é o apoio político. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Porque também nós, como entidades, podemos dar apoio político
a esses que também ocupam hoje cargos políticos de representação, para que eles saibam com quem eles podem conversar, com quem eles possam trocar ideias, porque aqui hoje eles estão sabendo de várias coisas que eles não tinham a menor ideia de que acontecesse, né? Quer dizer, o Von Zuber levou um susto a hora que falou que não tem um pronto-socorro odontológico que funcione 24 horas por dia, que trabalhe nos finais de semana. Quer dizer, esta casa não conhece essa realidade, apesar de estar ativo, mas isso depende de todos nós. Então, que o Daniel, com todos vocês, né, continuem essa condição. É um movimento que vocês não podem deixar morrer, junto com as entidades. As entidades podem ajudar politicamente mais do que tudo. E vocês podem ajudar politicamente a vocês, a esta casa, a todo o município, né, à população, porque vocês também fazem o dia a dia da pesquisa de opinião. Porque vocês é que atendem as pessoas e ouvem essas pessoas. Portanto, vocês sabem o que elas estão precisando. Não é? E é isso que vocês têm que corroborar. Isso. Aqui é o lugar. Eu sou tímida. Bom, eu sou Márcia, eu trabalho no Centro de Saúde Santos Dumont, que desde dezembro era Centro de Saúde Itatinga. Então, eu pego uma população bem diferente e, assim, eu acho que nós, dentistas, depende da região que trabalha, só apaga fogo, né? E muitas vezes, nós somos esquecidos, com certeza. E eu queria colocar um ponto assim, o dentista é o único generalista da rede, porque eu atendo gestante, eu atendo hipertenso, eu atendo diabético, eu atendo idoso, eu atendo criança, sendo que o generalista médico não faz. Infelizmente, pelo Programa de Saúde da Família aqui em Campinas, não faz. Então, assim, a gente é muito desvalorizado. Então, estou falando isso para os vereadores terem mais coisa para falar da gente, entendeu? E eu acho muito injusto, muita coisa que acontece. E, assim, nós somos 195 dentistas atuando, o restante está na gestão. E nós temos 2.400 médicos na rede. Então, assim, é um número muito diferente. E, assim, nós não damos trabalho porque a gente não para de trabalhar. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho e não se sujeitar a fazer as coisas, não trabalhar sem auxiliar. Então, assim, o PA não saiu e é, assim... Eu vou ficar meio emotiva. O PA é promessa do prefeito e não está saindo porque eles não querem contratar dentista e auxiliar. Tá, eles querem que a gente dê um jeito de fazer hora extra, que nem isso também foi para frente. Então, levantaram-se quem tem interesse e não foi para frente isso. Então, são muitas coisas que precisam ser melhoradas. E a população ela não tem essa noção. Então, elas não reclamam, elas reclamam para a gente na ponta. Né? E como tem sempre dentista, todo dia, em todo centro de saúde, acho que tem um dentista. E a gente acaba tirando a dor, e então isso não tem muita reclamação. E quando eles pedem no conselho, eles pedem para médico, achando que a gente é médico, e a gente não é médico. Eu vivo falando isso para os meus pacientes, que é uma coisa que a gente tem que reforçar. Tá? Ai, desculpa eu falar, é que eu não aguentei, eu quis falar um pouquinho, falei demais. Posso complementar? Colega, você começou dizendo o seguinte, eu sou tímida. E olha a força do que você falou. Você deu um outro dado, que é o seguinte, vocês, pelo número que você deu, relação de médicos, população, vocês têm sob responsabilidade 10 vezes mais do que um médico. Nós não estamos dizendo que o médico não tenha valor, muito pelo contrário. O que nós queremos é reforçar o valor do médico, mas pedir que, dentro disto, pela responsabilidade que vocês têm, né, que vocês, na atuação, vocês estão trabalhando 10 vezes mais do que ele deveria e não estão ganhando equiparativamente. Portanto, está sendo querendo equiparar algo que é 10 vezes mais do que já existe. Então, essa é a força que vocês precisam. Microfone, por gentileza. E o seu nome, por favor, só para a identificação.
meu nome é Maria Aparecida. Pois Só não. mais um adendo nessa conversa, que o nosso ISS, aqui em Campinas, é o mais caro do Brasil, e ele é igual ao do médico. Então, assim, para você ver como a gente é tratado. Outra coisa também, a vigilância sanitária na rede particular, porque eu atuo nos dois cantos, é uma. No serviço público é outra. A gente atende no meio de esgoto, né? Então, assim, está muito humilhante. Não é uma questão de dinheiro, é uma coisa assim que é muito triste, sendo 32 anos dentista, chegar nesse ponto, sabe? Muito obrigado. Na sequência, eu quero passar a palavra ao Adriano. Por gentileza, Adriano. Você está quietinho, quietinho. É agora. Eu não sou de muito falar, eu só quero, como delegado regional do Conselho Regional de Odontologia aqui em Campinas, me colocar à disposição e colocar também a nossa delegacia à disposição de vocês. O que vocês precisarem, não se acanhem, cheguem a mim, chegue à delegacia, que nós faremos tudo o que pudermos para ajudá-los. Tá? Eu sou o elo de ligação entre o Conselho Regional de Odontologia em São Paulo e vocês. Então, se precisarem, no que precisarem, cheguem a mim. Tá? Eu não vou falar muito, todos falaram e falaram muito melhor do que eu falaria. E eu agradeço a vocês por chegarem aqui e procurarem fazer essa isonomia para engrandecer a nossa profissão. Muito obrigado a todos. Aproveitando, o CROSP, nossa delegacia, fica junto à Associação dos Dentistas, Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas. Então, é no mesmo prédio, procure por nós, ou na delegacia, ou pessoalmente a mim, que tudo faremos por vocês. Tá bom? Muito obrigado. Eu disse numa das participações que eu tive lá na associação que, como ex-presidente do AB Campinas, eu tinha inveja positiva, evidentemente, daquelas dependências, porque achei aquilo muito maravilhoso. E o carinho especial pela categoria de vocês é que eu tenho uma irmã de reconhecimento, que ela faz um trabalho extraordinário com as crianças especiais, com necessidades especiais, e ali veio incorporar todo esse carinho. Então, é muito gratificante, porque eu sei que vocês, como clínico geral, quem disse isso, como clínico geral, vocês atendem não só os hipertensos, os diabéticos, mas também as crianças com necessidades especiais. Meu irmão, você vai fazer o uso da palavra, depois o Von Zub para encerrar. Por gentileza, Daniel. Aproveitando a fala do nobre vereador Marcos Bernardelli a respeito dos pacientes especiais, que ele possui na família, paciente especial, eu também faço odontologia domiciliar. Eu sou o único dentista aqui na prefeitura fazendo esse trabalho em domicílio. Não é propaganda, não é nada, mas existe esta atividade dentro da prefeitura. Só que é muito restrito. Só eu sozinho, me virando nos 30, né? Então, aqui fica também o registro da necessidade de mais profissionais se engajarem no atendimento domiciliar. Tá? Então, fica lançado esse desafio de os interessados também, que quiserem entrar, eu estou disposto, porque eu estou para me aposentar daqui a pouco, gostaria de deixar filhotes, deixar colegas trabalhando nessa área, que é extremamente gratificante de você poder atender aquele doente impossibilitado de ir ao teu consultório, no leito dele, na cama, cheio de aparatologia, né, equipamentos de ventilação e tudo, mas que uma andorinha não faz verão. Preciso de mais voluntários, mais pessoas para fazer esse tipo de atendimento.
Obrigado a todos, obrigado aos colegas por mais uma vez essa confiança de estar representando vocês. E vamos juntos, tenho certeza que com o apoio dos vereadores, do Conselho, do sindicato, conseguiram o nosso objetivo. Muito obrigado a todos. Parabéns. Vereador André Von Zuben, Vossa Excelência está com a palavra para suas considerações. Bom, foi muito proveitoso esse encontro, essa audiência. Eu queria primeiro agradecer a vocês pela confiança de ter tido aqui conosco nessa casa. A gente sabe que a classe política está tão embaixo hoje em dia que, às vezes, até a gente tem que ficar se justificando, né? Mas o que eu posso dizer para vocês, como vereador de primeiro mandato, é que tem muita gente boa aqui que quer acertar. Eu acho que é isso que é importante, mas fico grato pela confiança. E o que a gente pôde observar aqui, que o buraco é mais embaixo, né? Quer dizer, tem um problema específico aí desse momento aqui da equiparação, mas tem uma condição hoje de trabalho muito adversa e muito irregular, até do ponto de vista legal, que nós precisamos enfrentar também. Então, desde já, nós vamos... Eu sempre digo, vamos cuidando das coisas. Vamos primeiro resolver uma coisa, mas, assim, inclusive das ACDs também, eu acho que é importantíssimo, tanto a quantidade, que tem que ser suficiente, quanto a questão da equiparação também. Então, já está anotado aqui, nós vamos estar conduzindo isso também. E devo dizer que essa questão trabalhista, para mim, é muito importante, porque a minha origem é sindical. Eu fui presidente dos sindicatos bancários durante 6 anos, sou bancário de profissão, então eu tenho alguma experiência nessa questão de reivindicação, de direitos. Então, por isso que eu sempre abalo essas causas trabalhistas, independente de que setor seja, por ter um veio sindical. Particularmente nessa questão da odontologia, acho que vocês sabem, minha família, o que tem de dentista Von Zuben na cidade é brincadeira. Ortodontista. Outro dia eu estava fazendo a conta, é a profissão que mais tem na minha família. Eu não sei que tanto. Às vezes, numa família, os 2 irmãos são dentistas. Advogado também tem, mas a dentista é demais. Então, assim, eu tenho uma ligação familiar grande. Mas, então, eu queria... eu gosto de ser bastante objetivo, então... do ponto de vista assim, prático, eu queria sugerir ao Conselho, se me permite, eu acho que dentro dessa luta mais ampla, eu acho que o Conselho tinha que oficiar a Prefeitura para tomar as providências para seguir as regras do Conselho. Então, acho que isso nos ajuda muito na nossa reivindicação. Então, faça formalmente, porque vai estar fazendo parte da nossa reivindicação e, obviamente, o Conselho vai estar reivindicando o quê? A lei. Né? Porque uma coisa é a gente discutir que tem que melhorar aqui, que está faltando ali. Outra coisa é dizer, tem que cumprir a lei. Né? E não está sendo cumprido. Então, minha sugestão para o Conselho. Com relação ao encaminhamento aqui da casa, já conversamos aqui rapidamente com o vereador Bernardelli, dizer para vocês o seguinte, essa discussão já foi colocada para todos os vereadores, do convite que foi feito para essa audiência. Então, isso já é uma coisa que está todo mundo ciente aqui na casa, está encaminhado. Então, vocês podem ter certeza que aqui, obviamente, a gente está conduzindo isso, mas podem contar com o apoio de todos os vereadores. Não nos foi dado procuração, mas pela receptividade que nós tivemos já nos encaminhamentos iniciais, a gente conhece aqui o público que nós temos. Então, acho que não vai ter problema. Então, assim que nós tivermos esses outros documentos que faltam para a gente compor a indicação, nós pretendemos fazer na segunda-feira, porque hoje nós temos audiência, mas já não dá tempo de fazer para hoje, a nossa sessão de votação. A próxima será só na segunda, por isso que nós estamos deixando para a segunda, porque não temos, daqui até a segunda, sessão de votação. Então, na sessão de segunda, nós vamos votar a indicação, que é uma coisa importante, da Câmara perante o prefeito, e, na sequência, marcaremos a reunião com o secretário de Saúde, porque, como eu disse, eu acho que é o rito normal que tem que ser levado para que a gente leve a bom termo a nossa causa. E aí, obviamente, então, uma marcada reunião, nós vamos dar sequência. Se a coisa andar bem, ótimo. Se não andar, marcaremos com o prefeito para levarmos essa reivindicação, porque já foi bastante aqui explanada, da justeza e da necessidade de correção. Mas volto a dizer, esse é um momento, mas nós temos que lutar para que as condições de trabalho sejam adequadas. Não só por uma questão aí de mérito, de justiça para com vocês, mas se isso é preconizado, é porque isso é necessário para que o paciente, para que o atendimento seja o correto, seja o melhor possível e não sobrecarregue vocês. Tá? Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. E eu também estou convicto, porque a gente tem
mantido aqui na casa de vários outros temas, um bom relacionamento com o prefeito Jonas, ele tem procurado enfrentar os problemas. Infelizmente, pegou-se uma cidade, vocês sabem como, né, totalmente desestruturada, do ponto de vista moral, do ponto de vista financeiro, e estamos tentando ajudar o prefeito a reerguer. E tem tido sensibilidade, eu acredito, né, que essa também será uma questão que vai ter da parte dele uma boa receptividade, né? O presidente aqui do sindicato já disse que já esteve com vocês também. Então, eu acho que nós temos tudo para que a gente consiga superar. Mas isso é uma perspectiva boa, mas eu gosto das coisas resolvidas. Então, nós temos que continuar firme e, com certeza, assim o faremos. Muito obrigado mais uma vez e pode contar não só conosco aqui, mas com essa casa para que a gente saia vitorioso dessa proposta, dessa demanda. Muito obrigado. Às 11h57, nós estamos encerrando essa reunião, essa audiência, junto à Comissão de Cirurgiões Dentistas da Prefeitura Municipal de Campinas. Em nome do presidente Campos Filho, eu quero agradecer a presença de todos os senhores. Quero nominar os integrantes da mesa: Daniel Boclis, cirurgião dentista, Dr. Adriano Colli Pelicione, delegado seccional de Campinas do CROSP, o Dr. Rielso José Alves Cardoso, diretor regional de Campinas, CROSP, Dr. Pedro Petreri, presidente do Sindicato Odontológico do Estado de São Paulo, e do Nilde Carlos Alves, que é o representante também do Conselho Regional de Odontologia. Em meu nome, eu só tenho uma colocação. Nós vamos reconquistar essa incorreta postura realizada anos atrás. E a equiparação, vocês podem ter certeza. Nós temos um prazo de validade aqui. Até o último dia desse prazo, nós seremos a trincheira de vocês. Muito obrigado e todos uma boa tarde. Você acompanhou ao vivo a reunião que discutiu a equiparação de salários dos dentistas de Campinas com os médicos da cidade. Fique ligado na programação da TV Câmara de Campinas pelo canal 4 da NET ou pelo site campinas.sp.leg.br.